Talvez você esteja passando nesse exato momento pelos desertos da vida. Quem sabe você tem enfrentado a solidão. Quem sabe você tem enfrentado uma crise financeira. Talvez a tua escassez é na tua vida espiritual. Não sei qual é o deserto que você está enfrentando, mas medite no que eu tenho ali ministrar ao coração. E eu tenho certeza que Deus vai te dar direção nesta noite para você sobreviver aos desertos da vida. Porque o que é o deserto? É a escola de Deus. Deus nos ensina, é no deserto que nós aprendemos. E o que nós aprendemos no deserto? Existem algumas verdades que precisamos entender. O deserto não é um lugar confortável. É uma terra infrutífera. É um lugar de um sol causticante. É um lugar que muitas pessoas começam a se conhecer, a conhecer a Deus e a conhecer o que Ele faz. Então eu quero que nesta noite você entenda algumas coisas que acontecem no deserto que muitas vezes nós estamos ignorando. Assim como na escola, quando a professora passa uma prova e nós não passamos na prova, não somos aprovados, então precisamos entrar na recuperação. E tem crente que já deveria ter saído do deserto faz tempo, mas parece que não aprende. Aí fica andando em ciclo. O povo era para passar poucos dias no deserto, mas passou 40 anos. E a minha pergunta é, quanto tempo já está durando esse deserto na sua vida? Será que não chegou a hora de você aprender, de você ser aprovado para entrar em Canaã? Entenda algumas verdades que você precisa compreender nesta noite. Em primeiro lugar, no deserto você precisa conhecer quem é Deus. É a primeira pergunta, é o primeiro questionamento. Deus nos leva ao deserto para nós conhecermos mais da sua essência. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, todo o povo presenciava os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar, e o povo, vendo isso, estremeceu, e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha que coisa extraordinária. O povo vê que Deus é tão santo e tão poderoso que eles ficam diante da sua morte iminente. Lembre-se que Deus tinha dito ao povo: olha, vocês precisam se santificar, porque eu vou manifestar a minha glória. Eu vou falar com vocês. E olha como é que ele fala, irmão. Com trovões, relâmpagos. O monte estava fumegando. E o povo disse a Moisés: não, nós não queremos que Deus fale conosco. Não é melhor você falar com ele, e então nós queremos ouvir o que você tem a dizer. E parece que até hoje Deus quer se revelar ao povo, mas o povo prefere ouvir o que os pastores têm a dizer. E muitos pastores estão enganando, ludibriando o povo. Até um tempo atrás, não se meditava nas Sagradas Escrituras. Mas estamos vivendo um novo tempo. Os bereanos nos ensinaram, né? Que antes de você se alimentar, você tem que ver se o pasto é verde. Você precisa conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Através das Escrituras. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu não vou ler, eu não vou orar, porque meu pastor é uma benção. O que ele diz vem da boca de Deus. Nem sempre.
Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus e ele instruía o povo da melhor maneira, mas tem, nesses dias, muitos falsos mestres, assim como nos dias de Moisés, Datã, Corá e Abirão, enganaram o povo. E parece que muitas pessoas estão sendo enganadas. E por que o povo está perecendo? Por falta de conhecimento. A terra se abriu e engoliu vivo aqueles que se rebelaram contra Deus. E talvez você esteja se rebelando contra Deus, não conhece quem Ele é, porque se você conhecesse quem Ele é, se você conhecesse a sua essência, os seus atributos, você jamais ousaria se rebelar contra Deus. Quando Deus fala com o povo, Deus está mostrando a sua grandeza. E parece que o povo não está aberto para um diálogo. E talvez você precise orar mais um pouco, precise meditar nas Sagradas Escrituras para conhecer a Deus. Prossigamos. Precisamos persistir em conhecer a Deus. Não podemos cometer o erro de, por falta de conhecimento, pecarmos contra Ele. No deserto, Deus se revela. A sua grandeza, a sua excelência, o seu poder, a sua glória é no deserto, é em meio às dificuldades, é em meio às aflições, o sofrimento, que Deus revela quem Ele é. Mas quando você começa a ver quem Ele é, você percebe também quem você é. Você é apenas pó, você não é nada. Uma mensagem tem sido pregada por esses dias. O homem é o centro de tudo, não, Deus é o centro de tudo. Enquanto mais você conhece a Deus, mais você percebe que você não é nada. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Mas quem é você sem Deus? Precisamos entender que no deserto Deus ensina-nos o quão insignificante nós somos. Em Êxodo 14, o versículo 11 diz: E disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste, para morrermos nesse deserto. Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Você vê que quando o povo começa a ver a grandeza de Deus, o povo começa a lembrar da cebola, dos pepinos. Eles dizem para Moisés: olha, era melhor você ter nos deixado lá. Será que não havia sepultura o bastante? Você precisaria nos trazer a este lugar para ficarmos aqui sofrendo, padecendo. Eles chegam a dizer que no Egito eles viviam ao lado das panelas de carne, eles comiam do bom e do melhor. Era melhor ser escravo. E parece que tem muitas pessoas que estão tendo a sua incredulidade revelada em meio à provação. É quando as dificuldades batem a nossa porta que o que está no nosso coração começa a sair. É a murmuração, é a insatisfação. São as palavras torpes que começam a sair da nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. A todo momento o povo murmurava. Era Deus operando milagres, era Deus cuidando do povo, Deus suprindo a necessidade do povo, mas o povo murmurando. E quem sabe você se encontra nessa mesma situação. Ao invés de engrandecer, de louvar a Deus, de agradecer por tudo que Ele tem feito, você está agindo de uma forma medíocre, desprezível. E por isso você está permanecendo no deserto, você não sai da prova nunca. Lembre-se que no deserto Deus revela quem Ele é. Ele revela quão miserável, quão pobre, cego e nu você é. Se não for a graça dele sobre a sua vida, irmão, você não acerta com a porta do céu. Você não vai chegar lá pelos seus méritos, porque você é bom, porque não há nada de bom em você. A sua justiça para Deus nada mais é do que trapo de imundície. Então que você olhe para Deus e diga: Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diga como o profeta Isaías diz: Senhor, converte o meu coração, converte a minha mente. Olha quão depravado eu sou. No deserto você precisa reconhecer a sua miséria, a situação que você se encontra. É no deserto que Deus mostra
o que Ele faz por você. O deserto é o lugar da provisão. Talvez você esteja aí desesperado para sair do deserto, mas, meu amigo, talvez você nunca viu a glória de Deus como você está vendo por esses dias. Deus provendo pão na sua mesa. Deus suprindo as suas necessidades. Deus trazendo paz ao seu coração em meio aos conflitos. Tem hora que Deus acalma a tempestade. Em outros momentos, Ele acalma o marinheiro. Ele tem acalmado você. Porque você está desesperado, angustiado. Ele está com você no deserto. Eu quero que você leia um texto juntamente comigo. Em Deuteronômio, no capítulo 32, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: achou uma terra deserta e numa erma de solidão, e horrendos uivos cercou de proteção, cuidou dele, guardando como a menina do seu olho, como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim Deus cuida de mim, assim Deus cuida de você. Foi no deserto que Deus fez brotar a água da rocha. Foi no deserto que Ele fez o maná cair do céu, as codornizes. Foi no deserto que teve a coluna de fogo, a nuvem que protegia o povo. Quantas maravilhas, quantos sinais. A demonstração do cuidado de Deus no deserto foi notória. Não ignore o cuidado de Deus na sua vida. Você está no deserto, você está passando pelo deserto, mas você não está sozinho no deserto. Deus está com você no deserto. Ele está cuidando de você. O maior propósito do deserto é tirar o Egito de dentro de você. Foi difícil tirar o povo do Egito, ministro Cipriano. Verdade. Mas a maior dificuldade foi tirar o Egito de dentro do povo. A mentalidade de escravo. Para você entrar em Canaã, você tem que entrar livre. A mentalidade tem que ser outra. Tanto é que uma geração, mais de 600 mil homens subiram armados do Egito. Fora mulheres e crianças. Mas a Bíblia diz que dessa geração, só Josué e Caleb ficaram de pé. Só eles entraram. Deus levantou uma nova geração para entrar com Josué e Caleb. E tem muitas pessoas que não vão entrar na terra prometida, não vão desfrutar do melhor de Deus para as suas vidas, porque não deixam Deus trabalhar, não são aprovados, não entendem quem Deus é, não entendem quem eles são, não conseguem enxergar os milagres de Deus, a intervenção miraculosa do Senhor. Que Deus abra os seus olhos nesta noite e você consiga enxergar o que Deus tem feito por você. Que você peça a Deus: Deus, tira o Egito de dentro de mim. Eu sei que o que está acontecendo comigo tem um propósito. O Senhor está me preparando para desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Que Deus possa fazer com você o que Ele tem feito comigo. Ele tem se revelado para mim. Eu tenho entendido quem eu sou. E Ele tem cuidado das minhas necessidades. Então que nesta noite você seja aprovado no deserto e possa entrar em Canaã para desfrutar eternamente das mansões celestiais.